Vamos lá, pessoal. Tô usando essa bolota aqui, microfone, tá? Novidade aí nos vídeos mais recentes do canal. E eu tava vendo hoje o vídeo do Vini a respeito de Jonas, né? Ele falou um outro assunto lá, de peixe e tal, se é peixe ou baleia, enfim. Aí me despertou o lembrete de ir lá no Jonas ler. Tá vendo? Tá aberto aqui. Jonas. Aí o detalhe interessante, eu vou ler até chegar aqui o 12, tá? Jonas 1:12. Para ler o contexto inteiro aqui. Jonas foge do Senhor. Já é o Jonas 1, tá? Começa o livro dele já assim. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem aqui, ó. O Jonas, vai depressa lá na cidade grande de Nínive e pregue contra ela. Olha só, o pregador pregando contra a cidade. Tá vendo? Não era pregação só de bênção, só de prosperidade, só de vitória, tá vendo? Então vai lá e prega. Prega contra ela. Então o Senhor está mandando pregar também contra ela, ou seja, o arrependimento. Tá vendo? Não é apenas bênção, prosperidade, cura do estômago, cura da garganta, a dor na coluna, entendeu? Também tem a pregação de contra as coisas que a cidade, olha só, uma cidade inteira está fazendo. Tá? Então, o Senhor manda pregar contra também as práticas de uma cidade. Tá? Olha aí, isso aqui é bom até a gente ler, para poder rever aqui que não é só um algodão doce, né? Tem coisa que a gente precisa se arrepender. Ó. Mas aí então Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, pagou a passagem lá do navio, barco. Deixa eu ver. Tá, a cidade de Jope encontrou um navio. Tá? Então ele pagou, igual a gente paga aí o cruzeiro. O Jonas pagou aqui, ó, a viagem de navio. Toma um dinheiro aí, né? Deu o dinheiro lá pro capitão do navio, né? Aí depois de pagar a passagem, igual a gente paga no ônibus aí, embarcou para Tarsis e fugiu do Senhor, para fugir do Senhor. O Senhor então, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar. Eu acho que esse aí deve ser o mar Mediterrâneo ali, né? Onde tem o Chipre, o contorninho do Oriente, Europa, Oriente Médio e África, assim, né? Um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava se arrebentar. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão do navio, ele deitou e dormia profundamente, enquanto estava todo mundo apavorado. Profundamente, ponto. Né? Todo mundo estava apavorado. O barco quase arrebentando. Os barcos feitos daquela época. Imagina só, né? Se hoje já acontece com os barcos, tudo tecnológico, né? Com fibra, com metal quer dizer, que segura bem a ferrugem, entendeu? Tem limpeza de coisa contra aquelas cracas. Olha só na época, ó. E todos os marinheiros ficavam com medo. Cada um clamava o seu próprio Deus. Se fosse hoje, cada um clamando o seu próprio Deus. Católico lá clamando o Santinho, o candomblessista invocando o Exu, entendeu? E outra, o budista pedindo ajuda para o Buda, o árabe pedindo ajuda para o Deus dele, né? Alá. Alá é Deus em árabe, mas ele tem um entendimento, né? Que é outro Deus, não Jesus. Cada um clamava ao seu próprio Deus, olha só. Então atiraram as cargas, jogaram as cargas do navio para fora, para o mar, para tornar o navio mais leve. Você imagina aí hoje uma cena assim, né? Aquele navio que vem da China com as comprinhas da Shopee e os caras pegando aqueles munk, né? O guindaste, jogando os containers no mar por causa da tempestade para aliviar peso no navio, entendeu? Imagina hoje isso aí. As ondas, as ondas dessa época,
Até hoje é a mesma coisa, né? 5 metros, 10 metros, 20 metros, lá no meio do mar. O que mudou é só o barco, né? Os navios. O capitão, então, né, no meio daquele alvoroço, chegou um momento que ele se dirigiu a Jonas. Tá procurando, ele achou o Jonas. O capitão devia estar procurando, não sei qual seria a boia salva-vida da época, ou então maneira de tampar os buracos do barco, né? Ele estava andando pelo navio, o capitão, né? Então ele chegou no Jonas, dirigiu-se a ele e falou assim, né? Como é que você pode ficar aí dormindo, né? Tipo assim, pô, olha só o que está acontecendo, a gente está quase morrendo afogado aqui. Levante-se e clame ao seu Deus, tá vendo? Todo mundo estava clamando a Deus, então o capitão falou para ele, levante-se e clame ao seu Deus, né? Tipo assim, na visão deles ali, então, eu imagino assim, todo mundo estava clamando a Deus, então vamos ver qual é o Deus do pessoal que vai fazer a agitação do mar parar. Tipo assim, vamos, testa o seu Deus aí, testa o meu. Testa o seu. Então, levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. E não morramos. Aí, então os marinheiros combinaram entre si para poder descobrir quem é o responsável por essa desgraça dessa tempestade. Ó. Vamos lançar sortes. Lançar sorte, não sei. Lançar sorte é jogar moeda, se cair cara ou coroa, né? Alguma sorte sim. Se cair cara, Deus tal, devia ser lá. A gente tem dado, tem moeda hoje, né? Lançar sorte. Se cair número, sei lá, lançar sorte. Descobrir quem é o responsável dessa desgraça que se abateu sobre nós. Aí eles lançaram a sorte, né? E a sorte caiu sobre Jonas ali na aposta, né? Vamos fazer uma aposta aqui para ver quem cai. Deve ser girando a garrafa também, pode ser girando a garrafa. E a garrafa caiu, a sorte caiu apontando para o Jonas. Por isso perguntaram para ele assim, ó, diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual que é a sua profissão, Jonas? Da onde que você vem, Jonas? Qual é a sua terra, Jonas? A que povo você pertence, Jonas? E ele respondeu, o Jonas, estava dormindo, acordou. Falou, eu sou hebreu, eu sou adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Ele é o adorador do Senhor Deus. Então ele não é adorador de Baal, adorador de Asterate, né? Outros deuses. Então os homens do navio ficaram apavorados e perguntaram assim, ó, que foi que você fez? O que você fez, Jonas? Pois eles sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor. Ó. Então ali já, né, na conversa lá, perguntaram, o Jonas foi respondendo, então ele já imagina, ele está fugindo do Deus dele, né? Ele está fugindo do Deus dele lá, ele tem o Deus dele e está fugindo dele. Então ficaram apavorados, então eles já sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Olha lá. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram assim, Jonas, o que a gente tem que fazer com você para que esse mar se acalme, senão a gente vai acabar morrendo. Aí que vem o detalhe que eu queria falar, ó. Que Jonas ele não foi jogado ao mar contra a sua vontade. Vamos pegar ele, vamos jogar. Igual o tio Phil lá no Maluco no Pedaço joga o Jazz para fora de casa no seriado Maluco no Pedaço. Já viu aquela cena que ele joga, ele pega e joga assim? O Jonas ele respondeu ao contrário. Isso é um detalhe, ó. É um pequeno detalhe, mas que eu prestei atenção. O Jonas ele respondeu o seguinte, ó. Eu, Jonas, respondi o seguinte, ó. Peguem-me, me pega aqui, ó, e me joguem ao mar. E o mar se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. E mim também, né, que estou aqui no meio. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar a terra. Mas então eles não conseguiram remar ao máximo para voltar à terra. Porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então não tinha como chegar lá na areia. Eles clamaram ao Senhor. Aí todos eles clamaram ao Deus de Jonas, o Deus dos céus, criador do mar e da terra. Tá vendo? Então nessa hora não teve deuses.
Então eles clamaram ao Senhor, ó, com S maiúsculo. Então, Senhor, Deus do Jonas, né? Nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Ou seja, a gente vai jogar lá no mar, né? Mas não nos deixe morrer, porque a gente vai jogar esse cara no mar, mas a gente fez de tudo para não jogar ele no mar. A gente tentou chegar na terra. Então a gente suplica a você, Deus, Deus do Jonas, que não nos deixe morrer. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente. Porque tu, ó Senhor, olha aí, os caras que estavam adorando a outros deuses lá no momento, aqui já está falando aqui, ó. Todos eles, ó. Porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejava. Então aqui eles já não teve mais jeito, né? Então tiveram que clamar a Deus. E os seus deuses lá, que cada um estava clamando aquela hora, já não fizeram mais nada. Então estava todo mundo aqui agora recorrendo a Deus, o Criador dos céus e da terra. Tá vendo? Porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Não tem jeito, então não tem outros deuses, né? A gente já está no 14 aqui. E em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. E o mar, se aquietou. Tá vendo? Então, o detalhe que eu quis chamar a atenção em ler isso tudo, né? É que Jonas, ele próprio disse para que jogassem ele ao mar. Entendeu? Me joga ao mar, porque a culpa é minha. Não foi lá que os caras, vamos jogar ele, que ele que está causando tudo isso, e jogaram contra a vontade dele. Jonas falou, me joga porque a culpa é minha. Entendeu? Esse é um detalhe, mas eu tô lendo aqui para lembrar vocês. Aí você pode falar assim, mas não, eu sempre pensei que o Jonas fosse jogado contra a vontade dele. Eu não acredito em você, você é mentiroso, tá fazendo um vídeo aí falando mentira. Então, fica esse incentivo, né, para você abrir a sua Bíblia agora e vai lá, ó, Jonas 1, 12. Jonas capítulo 1, versículo 12. O Jonas, ele respondeu, peguem-me e joguem-me ao mar. Aí eles fizeram, no caso, uma súplica, uma oração, né? Ó Senhor, todo mundo ali tinha outra religião, mas agora estava todo mundo ajoelhado dentro do navio, na tempestade, suplicando para que não nos deixe morrer por causa que o Jonas falou para jogar, a gente vai ter que jogar, não tem outro jeito, a gente não conseguiu chegar na terra. E se a gente jogar, ele vai morrer no mar. Então o Senhor nos livra dessa morte do inocente, né? Eles estavam achando que o Jonas já ia morrer, obviamente. Então todo mundo suplicou, todo mundo que tinha outros deuses suplicou ao Deus de Jonas, né? Ajoelhadinho lá, se cagando na calça, e confessaram a Deus, Deus, tu fizeste o que desejavas. Tá vendo? Então, se você não acredita em mim, que o Jonas próprio falou para jogarem ele, abre aí para você ler. Ó. Que aí, além disso, além de você não acreditar em mim, você abrir para ler, você vai estar, caraca, eu tô abrindo a Bíblia aqui, né? Quanto tempo eu não li o livro de Jonas? Quanto tempo eu não tinha um contato direto com a minha cara aqui, ó, lendo a palavra de Deus? Então, um detalhe que a gente fez um vídeo aqui para relembrar, se você estava muito tempo sem ler o livro de Jonas ou a Bíblia por completo, vai lá ler agora, né, que aí você tem esse momento, esse pedacinho para você ver. A Bíblia está falando mesmo, né? Peguem-me e joguem ao mar. Caraca, ele não foi jogado simplesmente porque estava tempestade. Ele falou, fizeram oração, confessaram ao Senhor e depois jogaram. Foi Jonas que pediu, respondeu, peguem-me e joguem-me. Então, fica aí um incentivo para finalizar esse vídeo, para você ir abrir a sua Bíblia, sei lá depois de quanto tempo, que você não tinha lido, né? Que esses pequenos detalhes, assim, eles despertam a curiosidade na gente. Então, aproveita que você está sem ler a Bíblia aí, e tenha esse contato com a palavra de Deus. Valeu?